Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem ao alma. Boa tarde, irmãs, graça e paz. Primeiro eu gostaria de falar que estou com muitas saudades das irmãs, da nossa igreja, do momento que temos de comunhão, da nossa EBD, todas as nossas programações. Mas agradecemos a Deus por essa tecnologia que nos aproxima e permite que continuemos as nossas programações, o nosso calendário de 2020. E para esse mês o proposto foi o Desperta Débora. Estamos fazendo este momento de oração, de 15 minutos por dia, orações com propósito, com motivos específicos. Realmente para mim tem sido uma bênção de estar orando por motivos específicos pelos meus filhos. As irmãs que não têm filhos puderam eleger algum filho espiritual e outras que ainda vão ter já estão orando pelos seus futuros filhos. E sou grata a Deus, por esse momento que podemos ter de estar conhecendo e nos aprofundando a respeito da palavra de Deus. Então, eu gostaria de agradecer a irmã Cláudia Arruda, que aceitou o nosso convite pela MCA para trazer essa reflexão no encerramento do Desperta Débora. E agradeço a Deus pela vida dela e agora eu vou passar a palavra para ela, que ela vai trazer a reflexão dos nossos corações. Boa tarde, irmãs. Boa tarde, amigas. Quero agradecer Raíla por me convidar para passarmos esse tempo juntas e falar de Deus e da Bíblia a outras irmãs. Eu sou a Cláudia Arruda, esposa do pastor Fábio Arruda, e estamos trabalhando em Uberaba, no ministério pastoral aqui. Temos 2 filhos, o Rafael, casado com a Amanda, e Helena, casada com o Lucas. Irmãs, vamos ao tema desse encontro. As irmãs da Igreja Batista do Parque estão reunidas e estão praticando o Desperta Débora. Vamos orar por isso, Vamos orar ao Senhor por esse nosso tempo juntas. Graças te dou, Deus, pelas suas misericórdias que se renovaram nessa manhã. Eu te dou graças, ó Deus, porque podemos ler a tua palavra. O Senhor é tão bom em nos dar a tua palavra. E ainda assim o Senhor permitir tempo e paciência, dispensar paciência para nós, a aprendermos do Senhor. Ó Deus, que esse tempo que vamos ter aqui com as irmãs da Igreja Batista do Parque seja proveitoso, mas especialmente seja para a glória do seu nome, que é bendito eternamente. Eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém, Senhor. Irmãs, então Desperta Débora, mães de joelho, filhos de pé. Eu conheço esse movimento há um tempo e ele é muito importante, pois trata dos nossos corações, trata das nossas orações em favor dos nossos filhos e também de orações por filhos que adotamos espiritualmente falando, Vamos falar um pouquinho sobre oração. Orar é uma das disciplinas espirituais, claro, deve fazer parte de nossa convivência diária com o Senhor. Mas lembre de uma coisa, as nossas orações não mudam Deus. As nossas orações mudam o nosso coração. Vamos guardar isso na nossa mente, nosso coração. Então, na Bíblia, existem inúmeros exemplos de oração, e um deles é a oração de Jesus, a oração que ele nos ensinou. Diz assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Daí nós temos outro texto, Jesus no Getsemane, orando, e nós vamos acompanhar aqui, são 3 versículos em Mateus capítulo 26, o versículo 39, 42
e 44. Diz assim: E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Que maravilhosos exemplos de Jesus, né? Os exemplos que ele nos deixou. Eu gosto da palavra oração porque quando ela é dividida, ela se torna dois verbos que exigem atitudes. Então, é bem legal, nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho de Débora. Vamos falar um pouquinho sobre a personagem Débora que deu o nome a esse grupo de oração. Vamos ter que ler alguns trechos para nos aprofundar na Bíblia, aprender com Débora e seguir seu exemplo deixado no livro de Juízes. Vamos lendo e vamos nos vendo como Déboras. Então, Juízes 4:1 diz assim: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. Então, irmãs, sabemos que nascendo em pecado, nós e nossos filhos voltamos a fazer o que é mal aos olhos do Senhor assim que nos esquecemos da lição anterior. Vez após vez, nós voltamos a pecar, né? Você sabe disso, eu sei disso. Outro versículo, 4 e 5. E Débora, mulher profetisa, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Nossos filhos vêm a quem? As mães, vêm aos pais, vêm as mães também, né? Ou nós os descobrimos, os pegamos nos seus flagrantes, né? Para juízo, como a Débora. Juízes 4:9. Disse ela: Certamente irei contigo, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque. A maioria das mães enfrenta inimigos. Vamos à guerra em favor de nossos filhos. Nós assumimos as responsabilidades de mãe. Responsabilidade é essa que foi dada a nós pelo próprio Deus. Que lindo, né? A gente se levanta assim, né? Mais um versículo, Juízes 4:10. Débora subiu com ele, decidida, foi. Ela já estava pronta, decidida pelos seus filhos, que era o povo de Israel. Por isso, esse versículo confirmando que Débora já tinha disposto em seu coração o ouvir, o julgar, estar aberta à voz de seus filhos, estar aberta às perguntas das crianças, né? Quantas perguntas nós tivemos que responder ao longo da nossa vida? Juízes 5:2. Louvai ao Senhor pela vingança de Israel. Vejam bem, após realizarmos a tarefa que fomos chamadas, ou a Débora foi chamada e nós somos chamadas, nós saímos louvando e saímos com louvor nos nossos lábios, sabendo que a nossa tarefa foi cumprida, mas toda a honra e toda a glória é dada ao autor e consumador da nossa fé, aquele que nos equipa com as forças e com coragem. 5:7. Até que eu, Débora, me levantei, por mãe Israel me levantei. Aqui Débora conta como se dispôs a cumprir a responsabilidade a que foi chamada. Juízes 5:12, novamente, olha só. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta. Entoa um cântico. Então, despertando e louvando a Deus pelas vitórias recebidas. Ela está contando como que foi, como que aconteceu, como ela respondeu ao chamado a que ela tinha se disposto, né? Juízes 5:31, porém os que te amam, ela finalizando sua música, sejam como o sol quando sai na sua força, e também nós, não é assim? Damos a nossa bênção, falamos palavras incentivadoras para os nossos filhos. E para terminar, aquele trecho que fala sobre Débora, Juízes 5:31, e sossegou a terra 40 anos, veio a recompensa. Que coisa mais linda, né? Então vamos fazer um paralelo de Débora conosco.
é nosso dever orar. Já falamos sobre isso. Ana orou pedindo um filho e já determinando que ele seria do Senhor. Vocês lembram muito bem da história. A mãe de Sansão orou pelo filho que ainda não tinha nascido, querendo saber de Deus as orientações de como deveria criá-lo. Você ainda não tem filhos? Ore por ele desde já. Ore pelos seus filhos. Se você ainda nem namorado tem, ore pelos seus filhos. Eu tive essa prática com o meu marido quando a gente namorava. Nós fazíamos devocionais e nas nossas orações nós orávamos pela nossa família, pelos filhos que nós teríamos. Foi muito gostoso. Então, eles já nasceram? Você já tem filho? Então, vamos fazer como Débora, como Eunice Lloyd e tantas outras mães da Bíblia. Vamos cumprir a responsabilidade dada em Deuteronômio e Salmo 78. A responsabilidade do ensino. Então, nós temos que ler esses dois textos para clarear nossa mente a respeito do que Deus requer de nós com relação ao ensino a nossos filhos. Primeiro, Deuteronômio 6, de 1 a 9, é um texto bem conhecido, bem explanado muitas vezes pelos pastores. Então, vamos lá. Eu vou enfatizar algumas palavras e vocês vão acompanhando aí. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Quem? Tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora o grande mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Continua. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quem nunca, né? Escreveu um versículo e colocou na geladeira, colocou pertinho da cama dos filhos, onde a gente pudesse decorar, não é? Então, Deuteronômio 6, 20 e 21, existe uma criança perguntando sobre os estatutos que o nosso Deus nos deixou. A criança já fala, que são esses estatutos que o nosso Deus deixou? Então, vejam, aqui nós temos filhos que abraçaram os ensinamentos dos seus pais. Vamos ao Salmo 78, do 1 ao 8. Ele diz assim, eu vou enfatizando. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem, como Débora, e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais,
geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. É lindo, é profundo, não é? Então vamos lá, irmãs. Mães de joelhos, orando e trabalhando diligentemente com o entendimento correto sobre Deus e a sua vontade. O que Provérbios 22:6 nos diz? Todas nós sabemos. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. E daí? Filhos de pé. De pé como? Com boas notas na escola? Com bons salários? Donos do seu próprio negócio, etc? Não. Filhos de pé para que sejam guardiões da palavra de Deus, filhos que glorificam a Deus, que divulgarão aos seus próprios filhinhos a palavra dele. Filhos de joelho também. Mães de joelho, filhos de joelho, para conseguirem estar em pé na fé, firmada no Senhor Jesus. Agora aqui, vamos falar um pouquinho em como munir os nossos filhos para eles estarem em pé. Nós temos que dar recursos para eles. Vamos a algumas dicas de como evangelizar os nossos filhos. Nós, Déboras, devemos ter como objetivo criar filhos que serão uma geração mais firme doutrinariamente falando do que você. Existem inúmeros motivos para nós não cuidarmos da educação religiosa dos nossos filhos. A preguiça, o egoísmo, falta de tempo, um olhar fixado nesse mundo. Mas existe um pior do que todos, é não conhecer a realidade da alma dos nossos filhos. A primeira coisa que devemos reconhecer neles ao nascerem não é se são a cara do pai ou os olhos da mãe, mas reconhecer que são corruptos e pecadores desde antes da fundação do mundo. Então, Jeremias 17:9 diz para nós: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Não fica em mais do que todas as coisas, ele é enganoso, né? Ele é perverso. E ainda a Bíblia pergunta: quem vai conhecer o coração? Quando a gente leu o Salmo 78, a gente viu que o salmista queria que seus filhos observassem a lei de Deus. Observar aqui não é aquele aspecto de observar algum objeto quando vamos no museu. E, que legal, olha, é tão velho, tão interessante, está tão conservado, tão bonito, né? Mas aquele objeto do museu foi apenas observado e não tem mais nenhum valor além de valor histórico. Esse observar do Salmo 78 é mais profundo do que isso, é cavar fundo e recolher os tesouros escondidos e que farão diferença no coração e na vida. Temos o incentivo do Salmo 78 para querermos muito além de filhos bonzinhos, calminhos, bons cidadãos, que pagam as suas contas, que não são promíscuos, etc. Mais do que isso, esse salmo nos orienta a que os nossos filhos sejam um instrumento do avanço do reino de Deus aqui na terra. Nós, como mães, somos as administradoras da casa. Não somos chamadas donas de casa? Então, como Jesus nos ensinou na parábola, o patrão viaja e deixa a responsabilidade dos cuidados dos filhos nas nossas mãos. Mas um dia ele vai voltar e vai cobrar como você se comportou, como eu me comportei, como uma boa governanta que deveríamos ser. Voltando ao Salmo 78, ele nos convoca a toda a inteireza do nosso ser para amar a Deus, obedecendo a Ele. Se eu digo que eu amo ao Senhor, mas vivo a vida como eu quero, se eu sou uma crente domingueira, mas durante a semana eu vivo no mundo, como eu vou querer que meus filhos estejam de pé? Não queira que seus filhos sejam o crente que você não é. Seja exemplo de piedade. Como que nós reagimos às provações? Como lidamos com o nosso próprio pecado? Como lidamos com o pecado dos nossos filhos? Como honramos os nossos pastores e os nossos irmãos? Então, ensinar o evangelho aos filhos é uma ordem, irmãs.
O pastor Joel Bick prega e escreve sobre famílias, também diz: os pais têm responsabilidades sim e muito pertinentes. Deus dá meios e recursos para o ensino. Embora Deus seja soberano, de maneira alguma está obrigado a salvar nossos filhos. Quando nasce uma criança dentro da nossa família, nós confiamos que Deus há de salvar e nós fazemos a nossa parte diligentemente, que é ensiná-las o Evangelho. Ensinar o Evangelho é diferente de levar para a igreja uma vez por semana. Isso é importante, mas você vai ter que fazer muito mais do que isso durante toda a sua vida. É só uma questão de cálculo. Vamos calcular? Quantas horas os seus filhos passam ou já passaram, se eles são adultos, dentro de uma sala de escola dominical ou nos cultos congregacionais? 2 ou 3 horas por semana? Quanto tempo você tem para educá-los nos caminhos do Senhor, pregando arrependimento e fé em Jesus Cristo a eles? Deus se agrada em honrar os nossos esforços. Então, despertem, Déboras. Que eu seja uma Débora que desperte mesmo, que nós sejamos mães de joelho. Oração. Agindo e orando, não devemos dar descanso a Deus para que nossos filhos sejam salvos e guardados debaixo das mãos do Senhor. Precisamos nos empenhar pela salvação de nossos filhos como se essa salvação dependesse de nós, sabendo que é obra do Espírito Santo. Não vamos esquecer disso, mas no que depender de nós, vamos evangelizar. Eu sempre falo, o que é a minha responsabilidade, eu vou cumprir. Quando eu deitar minha cabeça no travesseiro, eu vou descansar, porque eu obedeci ao Senhor no que Ele me chamou a fazer. É isso que eu vou fazer. Não basta, irmãs, que eles sejam bons por fora, educadinhos, obedientes, não. Esse desejo da salvação das suas almas faz nós nos enganarmos profundamente. Então, a gente pode ficar achando que por eles são bonzinhos, eles são do Senhor. Nem sempre. A maioria das vezes não. Aliás, as crianças que são muito bonzinhas são as mais contumazes. Aquela que esperneia, faz um escândalo, elas têm o coração mais mole. Repare na sua casa. Eu sei como que é isso. Então, seja sábia a respeito dos desejos do coração dos seus filhos. Peça sabedoria. Tiago nos ensina que quando nós estamos na provação, peça sabedoria. Provérbios 23:6 diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Então, nós vamos aqui clamar aos nossos filhos. Ensine seu filho de um modo proposital nos lares que devem ser templos. Agora, nessa época, tem se falado muito que nossos lares são os templos atuais. E é verdade, sempre foi, né? Onde Deus é reconhecido, onde Deus é adorado em nossos cultos familiares. Temos obrigação de ensinar todo o conselho de Deus para os nossos filhos. A nossa obrigação é nossa. Os pais são os pastores dos seus filhos, falando às suas mentes, à sua consciência, aos seus corações e às suas vontades. Vai além de ensinar histórias bíblicas, inclui a aplicação dessas histórias bíblicas na vida diária. Então, não basta saber os livros da Bíblia na ordem de cor, vai além. Tem a ver como isso se encaixa na sua vida e na vida do seu filho. De segunda a segunda, você deve ensinar as grandes verdades do Evangelho, quem é Deus, como Ele é, qual que é o problema sério que o pecado traz para nossas vidas e o pecado que nós não abandonamos, como fazemos com ele, o que a gente tem de recurso para isso? A necessidade do novo nascimento, a lei moral de Deus. Qual que é a aplicação da lei moral de Deus para nós, para nossos filhos, para os filhos que não são salvos? Não é? O sangue que perdoa, o sangue de Cristo expiatório, sangue expiatório por nossas vidas. A necessidade da fé em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ensino sobre santidade, sobre santificação, as alegrias dos céus, a realidade do inferno. Não espere ele crescer. Não espere. Não acreditem que a criança
não entende o que falamos. Enquanto andam e virem algo ruim, aproveite e ensine. Quando vocês virem algo lindo, aproveite e ensinem, incentivem o que é bom para os seus filhos, baseado em essa é a vontade de Deus. Olha, essa não é a vontade de Deus. Esse é um ensino informal que a gente vai fazendo no dia a dia com as circunstâncias em que vamos vivendo. Nós, como Déboras, devemos confrontá-los e confortá-los. Confronte seu filho. Ele já foi muito bem ensinado, não foi na palavra? Quando ele escolher caminhos escuros para viver, chame-os ao arrependimento. Não tenha medo das artimanhas de Satanás colocando em sua mente que seu filho vai se magoar com você. Confie no Senhor. Confronte-os a respeito das suas escolhas. Ficam demasiadamente no celular num quarto fechado? Estão viciados em jogos e séries? Não se relacionam com a família, com seus irmãos, com os irmãos em Cristo? Sabemos que os adolescentes têm problemas com hormônios, tem sim. E crises existenciais, com certeza eles têm. É a fase para isso mesmo. Nossas filhas estão se vestindo sensualmente com roupas de decotes e saias curtas? Nós somos as guardiãs da pureza das nossas filhas. Nós somos as responsáveis. Os seus filhos, rapazes, e o meu, se vestindo com roupas coladas? Então, às vezes eu olho para um rapaz, ele está com uma calça tão agarrada que parece que ele está vestido com legging. Então eu tenho que olhar novamente para ver se eu vejo aquelas rugazinhas das calças. O que há no coração deles? O que há no coração deles para querer e decidir por aparências extravagantes? Pergunte a si mesma. Cabelos coloridos, né? E os nossos meninos, as nossas meninas estão querendo se enchendo de piercing e tatuagens, com suas aparências até desmazeladas, roupas rasgadas. A moda, ela é nossa serva para que nós adoremos ao Senhor. Nós damos um relato com as nossas roupas, com a nossa aparência, a quem nós servimos. Se é nosso próprio coração, se é um Deus amoroso, um Deus salvador, não é? Então, eles estão se enchendo também tatuagens, piercings. A moda está muito esquisita, mas nós temos que ensinar. Nós não podemos nos ser intimidadas pelo mundo, pela moda. Nós somos os pais, os responsáveis, nós amamos os nossos filhos, somos nós que queremos o bem deles, né? Então lembrem, Jesus nos ensinou a respeito disso, que o que está no coração vai ser mostrado no nosso exterior. Outra coisa, namoro de julgo desigual. Sua filha é uma crente, declarou isso em Jesus, está namorando um rapaz do mundo? Ah, mas ele vai se converter, quem é que garante? A Bíblia fala não, julgo desigual, não é a vontade do Senhor. O seu filho namora uma menina que é crente, se diz crente, e eles vão para a casa do futuro sogro deles, que não tem critérios, não tem moralidade, talvez nem sejam crentes, e eles permitem que o casal esteja namorando dentro de um quarto, com intimidades que não convêm a santos, com intimidades que não fazem parte do povo de Deus. Fale não para os seus filhos a respeito disso. Feminismo e homossexualismo estão entrando na cabeça dos nossos filhos, dos nossos jovens, das nossas crianças. Até nós, os adultos, somos conformados hoje em dia com isso. Mas é pecado, afronta o Deus Santo. A gente não precisa desprezar as pessoas que estão cometendo esse pecado, mas a gente não precisa se conformar. Nossos filhos são bombardeados de que qualquer amor é lindo e pode ser praticado. E não é assim. Então confronte-os a respeito da rebeldia também. Um dos motivos da oração da Desperta Débora, né? Tá escrito lá. Admitam que o seu temperamento está sendo controlado por Satanás e não pelos ensinamentos bíblicos. Fale isso com seus filhos. Os seus temperamentos
têm que ser controlados por Deus, pelos ensinos que eu, sua mãe, que te ama e que oro por você, tem que ser vivido e praticado. Então, irmãs, ensino proposital, né? Vamos falar um pouquinho disso? Como que eu faço isso todos os dias da minha vida? Muito bem. Dependa de Cristo para isso, corra para a cruz. Tenha um plano juntamente com seu marido, se você é uma irmã casada, tenha seu marido em casa, ele é um crente. Se ele não é um crente, faça você, né, essa prática consistente e firme. Decida um horário, faça o culto doméstico com toda a família, o que é diferente de contar historinhas para a criança dormir. Bem diferente, culto familiar. Escolha um material, decore versículos e cante com eles. Aproveitem que os filhos aprendem tanta porcaria na TV. Então aproveite e ensine os seus filhos. Ensine palavras difíceis para eles, né? A Bíblia fala transubstanciação e outras palavras difíceis, e a gente vai procurando no dicionário, ensinando eles, Calvário, Getsemane, o que é isso, né? Então a gente vai aprendendo e vai ensinando. Ensine doutrina para os seus filhos, leia frequentemente devocionais e histórias bíblicas. Se possível, lembre sempre um trecho bíblico antes das refeições. Prepare seus filhos para o domingo e o culto. Ensine-os a anotar a pregação do pastor, os pontos falados. No almoço de domingo, relembre o que foi pregado e ensinado na escola dominical. Esse momento é para ensinar as grandes verdades de Deus, esse momento que a gente junta para o culto na nossa casa, no nosso lar. Grandes verdades de Deus que a família toda vai compartilhar. É o momento em que Deus, o Deus do nosso lar, deve ser adorado. Não só os filhos pequenos, mas a família toda. Os filhos grandes, às vezes já casaram, passaram por ali, vamos participar do nosso culto, onde se prostram a Deus. No momento de ensinar em casa, a criança está aprendendo a oração, a adoração pública. Então, o que você está fazendo no seu lar vai ser refletido lá na igreja. Então, abra a Bíblia, faça a leitura dela, ensine a se comportar quietos, pegue o inário ou o livro de cânticos quando se canta, use a Bíblia e o livro de cânticos. Na oração, feche seus olhos. Ore orações elaboradas e não vagas repetições. Senhor, obrigado por esse dia, pela comida que o Senhor nos deu. Não, ensine seus filhos a conversar com Deus de maneira mais profunda, mais gostosa, mais proveitosa. Não precisa ser um culto familiar de 1h30. De jeito nenhum, pode ser um culto pequeno, mas que seja constante, que seja uma prática, tá? Então, seja constante. Não diga, eu não consigo e pronto. Eu já falei 3 dias e abandono. Não, retorne essa prática sempre que você se desviar dela. Seja exemplo de piedade. Se você na igreja fica conversando na hora da oração, fica saindo para o banheiro, buscando água, rindo de coisas que não são edificantes, que não fazem parte do culto ao Senhor. Então você está ensinando seu filho. Qual a importância da sua devoção particular para você? Isso vai ser seguido. Então agora quero fazer aqui uma pausazinha e falar. E as irmãs que se converteram e seus filhos já eram grandes e não se converteram na mesma época e ainda não são salvos? Irmãs, continuem em oração por eles. Chame-os para estarem se arrependendo aos pés de Cristo. Se você é uma mulher salva e piedosa, seus filhos vão te escutar. Eles vão ver a diferença na sua vida. Demonstre esse temor com a sua vida. Então, feito tudo isso, você orou por eles antes de nascerem, ensinou-os diligentemente o Evangelho sobre Cristo, sobre seus pecados, a necessidade do arrependimento, foi exemplo de uma mulher real de vida com Deus, orou por seus filhos e com seus filhos,
Ainda assim, pode ser que ele não ande nos caminhos do Senhor, apesar de você ser uma mãe piedosa. Então você se pergunta: eu orei e eu ensinei e eu orei novamente, e sempre eles não tomaram as decisões que eu quis. O que eu faço? Continue sendo exemplo e continue orando e continue confiando no autor e consumador da nossa fé, que é Deus, Jesus Cristo, o soberano sobre todas as pessoas e todas as coisas nesse mundo. Se seus filhos ainda não são salvos do Senhor e estiverem rebeldes contra Deus e contra a sua autoridade, lembre de Romanos 8:28. O que fala? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Finalizando o nosso tempo juntas aqui, para nós a Bíblia deixa mais uma exortação de amor. Tiago 4,17 diz: aquela que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, irmãs Déboras, eu, Cláudia, sou a primeira que preciso de tudo isso que nós abordamos aqui. Posso falar claramente, nitidamente, como Paulo, miserável mulher que sou. Então, vamos despertar, vamos orar, ter a atitude de confiar em Deus. Ele nos capacita. Ele nos capacita até a esperar a salvação de Israel, a salvação dos nossos filhos. Então eu gostei demais do primeiro motivo postado, né, nesses dias de oração, para que apresentemos os nossos filhos em oração, que os nossos filhos sejam alcançados pela graça salvadora de Jesus, recebendo perdão de seus pecados. Um belo motivo de oração também é que eles sejam pessoas que amem o Evangelho e que amem evangelizar, né? Sejam missionários, naturalmente missionários, entre seus amigos, entre os parentes, dando um bom testemunho. Outro dos motivos que eu gostei demais, que os seus corações sejam libertos de traumas que a vida e o pecado podem ter acarretado. Sim, nós podemos confiar no Senhor que Ele vai agir dessa maneira. Nós temos inúmeros motivos para orar pelos nossos queridos filhos que tanto amamos. Muitos. Nós podemos ficar orando por eles sem parar, né? E pode acontecer da gente desanimar. Ai, não aguento mais. Não sei mais o que fazer, né? Não desanime. Eu não posso desanimar. Não podemos desanimar. Deus não se desanima da gente. Ele não para de atuar em nossas vidas. Então, lembra, aquela viúva que Jesus citou, que tanto importunou o juiz, recebeu a vitória para sua causa. Todas nós lembramos dessa história. Débora viu a vitória de seu povo e ela viu 40 anos de paz. Eu creio. Creia você também. Oração. Vamos separar? Então a gente vai orar e a gente vai agir. A gente vai agir e vai continuar orando. Eu oro ao Senhor que Deus te responda as suas orações. Só Deus sabe o que vai dentro da sua alma. Eu não conheço suas pelejas, eu não conheço suas necessidades, mas aquele que conhece todas as coisas, todos os corações, Ele não nos despreza. A Bíblia diz que Ele não está com os ouvidos tampados, Ele não está com as mãos encolhidas que não possa nos responder. Quando eu lembro dessas promessas, é emocionante, toca profundamente o meu coração. Saber que Deus me conhece, sabe de todas as minhas necessidades, mas Ele quer que eu converse com Ele. Então vamos despertar, Déboras, vamos despertar, orar ao Senhor e esperar nele e nos alegrar nisso. Deus está nos ouvindo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Vamos orar? Quero deixar um abraço para vocês, que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês como mães. Em breve está chegando um dia que é comemorado o nosso dia, né? Só o Senhor pode recompensar cada uma de vocês pelo trabalho árduo que vocês têm desempenhado em suas casas,
com os seus filhos, só o Senhor. Nenhum presente desse mundo vai ser recompensador. Aliás, existe um presente que nos recompensa, é ver nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? Realmente, esse é um presente maravilhoso e vai vir das mãos de Deus. Ele que é sempre que nos presenteia com todas as bênçãos e nossas sortes de bênçãos espirituais, como diz a Bíblia. Vamos orar. Graças, Senhor, graças pela Tua palavra. Graças pela vida de Débora, que é exemplo para nós. É um incentivo, Senhor. Ela não se importou de fazer a sua tarefa, de cumprir a sua responsabilidade. E ela viu as recompensas e ela te louvou, te adorou. Então nós já adoramos o Senhor, já louvamos o Senhor pelas bênçãos que receberemos de tuas mãos. Já louvamos e te adoramos por tudo aquilo que o Senhor quer que nós passemos nessa jornada aqui nessa terra. Ó Deus, nos capacite, nos fortaleça, aumente a nossa fé. Ajude, Senhor, a Raíla à frente dessas irmãs abençoadas da Igreja Batista do Parque. Ajude cada irmã, cada serva do Senhor que tem seus filhos pequenos, ou que tem seus filhos adultos, ou estão na fase de seus filhos adolescentes. Cada um em cada fase tem a sua luta, Senhor, tem a sua labuta, a sua dificuldade. Seja com essas irmãs, ó Pai, capacitando elas, consolando seus corações, dando a alegria que elas precisam no Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço, em nome de Jesus eu peço. Amém, Senhor. Abraço fraternal a cada uma de vocês, que logo a gente possa se encontrar, se não aqui nessa terra, em breve no céu. Um beijo. Muito obrigada, irmã Cláudia, que trouxe essa palavra, que falou o meu coração e tenho certeza que falou o coração de cada pessoa que ouviu. Que este Desperta Débora não acabe, que o nosso propósito de estar orando por nossos filhos não termine aqui. Que cada dia nós estejamos colocando a vida deles na presença de Deus. E aquelas que oraram por seus netos também, aquelas que oraram por seus filhos que ainda vão vir, por seus filhos espirituais, continue orando. Deus trabalha da maneira dele, na hora dele, e nós devemos continuar fazendo a nossa parte, que é a oração. Em breve, estaremos com mais informações sobre a continuidade da nossa programação, do nosso calendário da MCA desse ano. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e se cuidem.